Bem, vamos começar o nosso programa Sempre Seguro. Aqui, Ivanildo Souza, diretor da agência SegNews, e entrevistando o nosso amigo Antônio Lopes, diretor da S4 Avaliações. Tudo bem, Antônio? Tudo bem, Ivanildo? Tudo jóia. Estamos aí juntos. Muito obrigado pelo convite. Então, vamos começar a nossa entrevista, ok? Vamos iniciar falando um pouco da atividade da empresa, né? O tempo de atuação no mercado, a origem dela e tal. E, em seguida, eu queria que você já começasse a falar sobre a importância de se fazer uma avaliação patrimonial no foco agora de seguros. Boa, Ivanildo, legal. Então, assim, a empresa ela surgiu em 2011, né? Ela surgiu como uma joint venture entre um grupo brasileiro, o Superbid, é um grupo grande, né? Eles são da área de leilões, e essa joint venture com uma empresa de Chicago, que chama Hilco, né? E aí a gente começou a desenvolver esse trabalho junto com eles, né? Então foi até 2013 essa joint venture brasileira e americana. A partir de 13, né, final de 13, a empresa ficou 100% capital nacional, né, com o grupo Superbid, ainda assim com o grupo Superbid, e foi evoluindo, crescendo, e ao final de 2019 houve um spin-off do grupo Superbid, né, e aí a empresa S4A Avaliações, ela toma um rumo, né, todo ele muito dedicado a avaliações, né, especificamente. Então, de 20 para cá, somos uma empresa completamente independente e core business nosso, a avaliação, especialmente no que tange a seguros. E você já adiantou uma das perguntas aqui, Ivanildo, sobre por que a importância de se avaliar, né? A responsabilidade de declaração do valor em risco, quando você vai contratar uma policy de RO ou de property, como o mercado diz, né, é do segurado, né? Não é o corretor que vai ajudar, nem a seguradora que vai ajudar a definir o valor. É sim o segurado. O segurado chega lá e vai dizer quanto que vale. Agora, ele pode cometer alguns riscos, né, nisso, dele declarar o valor. Ele pode, por algum motivo, dizer que o valor é muito alto, e ele vai pagar muito mais prêmio que o necessário, né, e se ele subdeclarar esse valor, ele vai cair num rateio, né, uma cláusula de rateio, isso é previsto, e não vai conseguir repor os bens em caso de sinistro. Então, é isso, é aquela coisa de que, uma vez que você contrata um serviço de avaliação, você vai ficar descansado de que você tem o melhor valor, né, para ser declarado. O corretor também fica muito mais tranquilo, porque caso haja um sinistro, ele é regulado muito mais rápido, a seguradora também. Então, assim, é aquela prestação de serviço, aquela prática que deixa todo mundo de cabeça tranquila e pode dormir à noite sossegado, né, que as coisas estão bem feitas. A questão do valor contábil, né, é uma questão que é muito, vamos dizer assim, avaliada. Como você vê? A empresa ela deve fazer pelo valor contábil ou de que forma ela pode fazer a contratação do seguro? Então, assim, esse uso do valor contábil, né, e é um erro muito comum, né? E o que acaba acontecendo? Você não repõe, né, uma parede, por exemplo, se você tiver um sinistro qualquer, com o valor depreciado da parede contabilmente. Você pode ter uma máquina lá que já foi 100% depreciada no contábil, ela vale zero, né? Então, é isso que você vai receber do seguro se você declarar dessa forma, né? Então, um bem produtivo, ele tem uma outra forma de se avaliar, né? Todos os bens produtivos de uma indústria, né? Falando de indústrias, por exemplo, que é metodologias específicas de avaliação para fins de seguro. As regras contábeis, elas respeitam o que é a Receita Federal, né? Então, tem lá o método de depreciação, linha reta e valor zero no final da vida útil. Então, de novo,
não se repõe o bem. Às vezes um bem você tem que ir lá comprar, mandar fazer, um bem não pode ser esse valor depreciado dessa forma, né? E quando você faz a avaliação para fins de seguros, que é nossa prestação, você obtém vários dados, né? Você obtém o valor de novo, obtém o valor atual, obtém o valor máximo para seguros, você tem valor de dano elétrico, você separa fundação das construções, ou seja, é uma radiografia completa e um levantamento completo dos seus bens, né? E muitas vezes você vai carregando no seu contábil bens que já foram, digamos assim, já não estão mais lá, né? E às vezes você adquiriu algum bem e ele também não foi ativado no seu imobilizado. Então, de novo, há uma diferença grande e pode estar, e costuma estar, muito distante o valor contábil do valor que você precisa para declarar o seu valor de risco. Eu queria que você explicasse um pouquinho a questão da cláusula de rateio e a importância da avaliação patrimonial para ter um seguro equânime, de que dê, e reponha o bem segurado e não dê prejuízo também para nenhuma das partes, né? Então, vamos lá, Ivanildo, eu vou explicar com um exemplo o que é a cláusula de rateio. Você, por exemplo, tem uma indústria que vale 20 milhões de reais. Você, segurado, vai chegar e contratar o valor de 10 milhões. E, de repente, você tem um sinistro de 5 milhões. Você vai pensar, puxa, eu fui bastante esperto, né, e coloquei 10 milhões, tive um sinistro só de 5, parcial, né, da minha fábrica, e aí na hora que a seguradora vai mandar, né, um inspetor para fazer a regulação do seu sinistro, vai descobrir que a fábrica ela vale 20 e não 10. Então, o que ela acontece? Como você declarou a metade do valor em risco, que ela realmente vale, ela vai te pagar metade do seu sinistro. Então, o seu sinistro foi de 5, ela vai te pagar 2 milhões e meio. Né? Como um exemplo bem simples. É assim que funciona. Ou seja, você vira sócio do seu risco, né? Você não está transferindo, né, o risco para a seguradora, e fora que pode demorar muito, às vezes, para você fazer toda essa regulação, vai, volta, os valores, enfim, podem entrar questões jurídicas, sendo que, se você tiver um laudo de avaliação, você regula muito mais rápido, você declarou o valor rápido, ou seja, declarou o valor certo, e tudo esse processo vai fluir melhor e não vai ter rateio, porque a seguradora vai pedir o seu laudo, você vai mostrar o laudo, você está fazendo uma das questões aí das melhores práticas do mercado. Então, assim, de verdade, de novo, a melhor prática é fazer um laudo de avaliação para fins de declaração do valor de property, Ivanildo. Eu queria que você comentasse também de que forma que a avaliação patrimonial ela pode reverter e ajudar o segurado também a colocar o risco no mercado, a mitigar o risco, segurar o risco. O que a gente acaba fazendo com muitos clientes? Além da avaliação patrimonial propriamente dita, a gente faz uma análise de riscos, com estimativas de perdas, né, e recomendações de melhorias. Aí você começa a mostrar para a seguradora que você está trabalhando direitinho, que você realmente, como indústria, tomou todas as medidas necessárias com seus sistemas protecionais, né, a forma, né, todas as regras, brigadas de incêndio, tudo que você poderia fazer, você fez para melhorar o seu risco, né? Aí a seguradora vai entender que, fez avaliação, fez análise de risco, tomou cuidado com sistemas protecionais, todo o seu processo de combate, detecção de incêndio, tudo certinho. Então, beleza, então ele pode reverter. Então, riscos que são muito recusáveis, por exemplo, empresas de colchões, empresas químicas, espumas, né? Então, são indústrias que precisam tomar um cuidado enorme, né, e ter todas as suas, digamos assim, fazer tudo o que estiver ao seu alcance para melhorar o seu risco.
aí é muito difícil ter esse risco recusável, né? Outra coisa que acaba acontecendo também, Ivanildo, para pegar o gancho que você me perguntou sobre riscos que são declinados pelas seguradoras, é ter taxas muito altas, né? Eles oneram muito, falar, tá bom, então o seu risco é alto, eu vou te onerar, eu vou colocar uma taxa absurda, né, para que, já que você precisa fazer seguro, então tá bom, vai pagar caro. Aí, de novo, o que a gente tem visto no mercado é que, fazendo esse trabalho, as empresas conseguem negociar taxas menores. Então, assim, veja que são 2 pontos em uma única pergunta aí. Ela consegue reverter e, em alguns casos, a gente consegue melhorar o prêmio, ou seja, diminuir esse prêmio com uma redução da taxa. Ivanildo, então é um trabalho super, super legal. Eu queria que você comentasse a relação de uma empresa de avaliação como a S4, né, e o corretor de seguros. E a partir também com o gerente de risco, né? Como é esse trâmite, vamos dizer assim, esse trabalho conjunto de vocês? Olha, muitas corretoras, elas têm isso dentro de casa, esse serviço, né, elas não só intermediam, digamos assim, a contratação da apólice com a seguradora, mas elas prestam serviços. Então, o que que é? É uma combinação de esforços, né, e elas não se sobrepõem, elas se complementam, Ivanildo. Então, todo o trabalho bem feito de gerência de risco, ele vai orientar, digamos assim, se for a corretora que está fazendo, ela vai orientar o seu segurado a fazer uma avaliação patrimonial, né? Ela mesma não deve fazer isso, né? Ela avaliação, uma corretora, por exemplo, senão ela está fazendo o quê? Ela está dizendo o valor e estando interessada na comissão do prêmio. Então, isso é um conflito de interesses. Então, aí entra uma empresa isenta, idônea, independente, como a nossa, como a S4A Avaliações, para chegar e determinar, e ajudar a determinar o valor em risco. Então, Ivanildo, dentro da gestão de riscos, uma das práticas é a avaliação, e eles se complementam, eles se ajudam mutuamente. Como você vê a questão assim, do dano elétrico, que é bastante complicado ainda a regulação desse sinistro, né? De que forma que uma empresa de avaliação ela pode contribuir, né, para regular melhor esse tipo de sinistro? Então, assim, quando nós fazemos o trabalho de avaliação, nós mandamos a campo engenheiros, né? Engenheiros que são especializados, eles vão vistoriar todos os equipamentos e todas as construções, para ficar do dano elétrico, que são os equipamentos. Então, se uma indústria tiver 1.000 bens, 1.500 bens, a gente vai fazer uma avaliação bem a bem e vai ter, imagina, na sua frente, uma planilha de 1.000 ou 1.500 bens, onde cada um desses ativos ou bens, ele vai ter todos esses valores que eu mencionei para você, valor de novo, valor atual, valor máximo segurável, fator de depreciação e dano elétrico. Ele é calculado bem a bem, não é um percentual da indústria como um todo. Então, no momento em que há um dano num equipamento e ele vai pontuar para a seguradora o que acabou acontecendo, enfim, o ocorrido no sinistro, ele vai chegar de uma maneira muito rápida, ele identifica qual foi o equipamento, vai lá na nossa planilha de valores, chegar, o valor dano elétrico corresponde a tanto, X mil ou X milhões de reais para aquele bem, né? Então, isso facilita demais, né? Todo o processo que eu tinha comentado agora há pouco de regulação de um sinistro, ele vale até para, por exemplo, a questão do dano elétrico. Agora, com relação à periodicidade, né, se fazer uma avaliação patrimonial, e a questão também isso depende da atividade da empresa, da indústria. Olha, eu diria que sim, que depende da atividade. Por quê? Porque tem empresas que elas avançam do ponto de vista tecnológico muito rápido, né? Então, normalmente se trabalha com 1 ano, a gente faz uma avaliação com vistoria dos bens, se atualiza por mais 2, né? E aí só depois você vai fazer uma nova vistoria. Porém, né, empresas muito dinâmicas ou que
são de tecnologia que fica obsoleta muito rápido, se recomenda um período menor para fazer novas avaliações. Então, assim, você pode fazer agora em 2024 a vistoria e a avaliação de todos os bens, e pode voltar em 2025, né? Se você tiver, às vezes, uma troca muito grande do seu parque fabril, né? Eu menciono como uma das indústrias que tem tecnologia avançando muito rápido, por exemplo, a indústria farmacêutica, né? Logo vem na sua cabeça, empresa de tecnologia, né? Mas pensa na farmacêutica, né? Novos medicamentos, novas fórmulas, novas formas de se preparar esses medicamentos. Então, assim, é realmente muito dinâmico. Então, numa indústria, como, de novo, por exemplo, farmacêutica, você deveria fazer todos os anos vistorias, né? Agora, imagina uma hidrelétrica, por exemplo. Você não tem grandes mudanças em 1, 2 ou 3 anos. Então, realmente pode respeitar esse período, né? Agora, às vezes, se você pensar, bom, então eu posso esticar um pouco mais, mas o que acaba acontecendo? Há uma distorção muito grande entre a forma como você atualiza os valores em risco usando índices apropriados de mercado, específicos de mercado, para atualizar os valores em risco, do que é realmente que o mercado está trabalhando e fornecendo. Então, turbinas, geradores, isso pode ou não acompanhar o mercado, digamos assim, de uma maneira igual, né, de uma inflação, mas ele pode realmente, de um ano para outro, mudar radicalmente, né? Então, aí a ideia de que o mercado segurador, ele aceita de uma maneira abrangente, que seja feita 1 ano vistoria, mais 2 de atualizações, depois, de novo, você volta e faz novas vistorias. É isso, Ivanildo. Essa relação, por exemplo, de precificar os ativos, as máquinas, como é esse trâmite? Então, assim, se temos um relacionamento, sim, a gente tem relacionamentos com alguns fornecedores principais de equipamentos. Então, sim, a gente orça isso, a gente tem equipes dedicadas a fazer essas cotações dos equipamentos. Muitas vezes esses fornecedores se recusam, então a gente pede uma ajuda do nosso próprio cliente, que é aquele maior interessado, e que ele vai dar um empurrãozinho nesse fornecedor, que às vezes não está com tanta boa vontade de dar um valor para a composição do laudo, né? Então, a gente vai, sim, sempre buscar cotações. Na falta dessas cotações, a gente tem cotações recentes de outros projetos, e a gente usa esse nosso banco de dados. Você falou do cadastro, né? Ou seja, a gente tem milhares de bens já em nossos arquivos, na nossa base de dados, e a gente pode e deve usar essa base de dados confiável, né, de outros projetos semelhantes, né, e aí você consegue compor com uma muito boa acuracidade o laudo de avaliação. Então, nessa composição, fornecedor, banco de dados, e você compõe tudo isso. Muitas vezes o próprio segurado, às vezes ele comprou recentemente, ele vai te dar a nota fiscal, vai te ajudar nesse valor. Agora, eu queria falar um pouquinho, não sei se vocês atuam também com relação ao salvado, né? Vocês dão algum tipo de assessoria nesse sentido? Olha, esse trabalho não é um trabalho recorrente. Nós já fizemos, sim. A gente chegou em indústrias que tiveram sinistros, ou seja, a gente chegou depois, ou seja, a indústria percebeu que ele deveria já ter feito isso antes, mas tarde demais, ele teve o sinistro, então a gente chega lá e a gente vai conduzir o cliente de algumas formas. Primeiro, fazendo como seria a avaliação se aqueles bens estivessem lá operacionais, né? Então, quais características, especificação, modelo, marca, fabricante, a gente vai dizer assim, como seria o dia anterior ao sinistro, né? Outra forma também que a gente já ajudou o cliente tá bom, ele já reconstruiu tudo, já está tudo em ordem, né? Mas ainda ele está brigando com a seguradora, está nesse processo de negociação da indenização, e a gente vai lá e avalia como está hoje, né? E aí são elementos que vão ajudar o corretor, junto com o seu segurado, a fazer toda essa negociação da indenização, Ivanildo. Então, é isso que a gente trabalha. É sempre um trabalho, imagina, de engenheiro,
né? Então, vamos lá, vamos ver, está tudo aqui, não está, como é que é, o que aconteceu, e a gente vai compor esses valores para ajudar na regulação. Como se dá esse processo, né? Esse relacionamento para ter o laudo? Então, nós, muitas vezes, chegamos diretamente por empresas, grandes empresas que têm seu risk manager, que é uma pessoa muito bem preparada para fazer essa gestão do risco dentro da empresa, né? São empresas, né, que são realmente privilegiadas por contar com um profissional com essa experiência, com esse calibre, para ajudar na gestão, né, ou para conduzir a gestão. Agora, isso não é a realidade de todas as empresas, né? Então, tem empresas que fica por financeiro cuidar disso, a pessoa do contábil, né? A gente já viu de tudo, inclusive até áreas de recursos humanos, né? Ou seja, a pessoa dos recursos humanos que cuidava do seguro-saúde, fala, não, cuida também do seguro de property, né? Tipo, coisa assim que não tem muito a ver, mas acaba acontecendo em empresas que cuidam, de quem cuida, né, dos seguros não é uma pessoa especializada. Aí isso vem muito mais, acaba sendo muito mais importante o papel do corretor, né, em clientes como esses, né? Não que o papel do corretor não seja tão importante numa grande empresa, mas sim, mas ele se compõe, né, a experiência do Risk Manager com o corretor. Aí, então, a gente pode chegar diretamente através ou seja, o segurado obteve uma indicação do nosso trabalho por uma corretora, ou realmente procurou no Google, ou teve indicação de um outro colega de outra indústria e chegou até nós. Bom, e o que a gente pede para poder fazer uma composição de orçamento para a avaliação? A gente precisa saber os endereços, áreas construídas e quantidade de ativos. Uma vez de posse disso, a gente prepara o orçamento, tudo muito rápido, e a gente chega e o cliente vai ver o valor dos nossos serviços, ele contratando os serviços, é tudo muito rápido também, a gente vai a campo, vai pelo menos com duas frentes, né, um pessoal de máquinas e equipamentos e um pessoal de construções, né, toda a parte de civil, a gente vai fazer toda essa vistoria, todo esse ciclo também se completa muito rápido, vem para o trabalho de back-office, né, e aí a gente vai começar a trabalhar em cima dessas listagens, ou que a gente recebeu, ou que a gente obteve em campo a partir dessa vistoria. Né? Então, como eu disse antes, lá dos 1.500 itens, então é um trabalho bastante extenso e específico, e aí que a gente vai preparar esses laudos. Então, assim, é um trabalho que ele pode ser mais ou menos complexo, dependendo, e levar mais ou menos tempo, dependendo da quantidade de ativos do cliente, ou da complexidade dele. Se ele é uma empresa muito simples, é uma empresa de imóveis, por exemplo, ou se é uma empresa, como eu falei, farmacêutica. Então, assim, os tempos são muito diferentes disso. Mas é um trabalho feito a quatro mãos, e a gente vai ajudando o cliente também. Então, assim, não é difícil, mas é trabalhoso, né? Ele exige a participação do segurado em toda a evolução do trabalho, isso é bem importante que ele participe, ele vai vendo, vai entendendo a dificuldade, vai entendendo a complexidade, isso é bem melhor ser feito a quatro mãos, né? E ao final do trabalho, esse segurado, ele vai ter as coisas organizadas, a casa está organizada, ou seja, ele sabe qual é o risco dele, ele vai saber por áreazinha lá dentro, digamos, uma área muito específica dentro da sua indústria, ele vai saber o valor daquilo, tanto de construções quanto de conteúdo, que no jargão do mercado de segurador chama MMU, máquinas, móveis e utensílios. Então, a gente vai fornecer isso para ele, ele vai arrumar a casa. Então, é um trabalho realmente muito importante, muito necessário. Mas é isso, Ivanildo, o tempo depende do tamanho da indústria, da quantidade de locais em risco e depende da complexidade desse local. A avaliação é para grandes empresas, só pequenas e médias também procuram o serviço da S4? Procuram. As pequenas e médias também procuram e todas as vezes que nos procuram eu fico muito feliz, né, porque é a cultura das melhores práticas se desenvolvendo, Ivanildo.
Então, eles sabem que aquilo é importante, que acaba acontecendo. Imagina uma empresa pequena, se ele tem um sinistro, pode ser até às vezes de pequeno porte, ele pode quebrar, ele pode falir, ele pode fechar as portas. Então, às vezes uma indústria que tem muitas unidades, né? Imagina aí qualquer uma empresa que seja muito grande, tenha 10, 15, 20 unidades no Brasil. Se ela tiver sinistro em uma, isso talvez não afete tanto, ou se realmente ela não fez o trabalho bem feito em uma, né, mas ela não vai ser impactada. Agora, um empresário que tem uma unidade e aquilo lá tiver um sinistro e ele ficar parado, às vezes meses, e não tiver dinheiro para repor bem, acabou para ele, né? Então, ele é para todo mundo, né? Então, imagina que isso não tem tamanho, Ivanildo. Todos que têm muitos ativos, né? Não estou dizendo assim uma padaria, um negócio muito pequeno, não, eu estou falando sempre de indústria, tá? Isso é bem importante. Então, assim, ele deve contratar, sim, o serviço de avaliação. Talvez até quanto menor, mais importante é, né? Porque é o futuro dele que está em risco. Então, a questão com relação às boas práticas, para a gente concluir a nossa entrevista, né? Quais são as boas práticas para se ter um bom seguro, realmente a empresa ter a segurança de que vai ter o ressarcimento de uma eventual perda? Então, Ivanildo, eu costumo sempre, quando eu recebo essa pergunta das melhores práticas, eu começo falando sobre o corretor, né? Então, o corretor, ele desempenha um papel importantíssimo em orientar o segurado com aquilo que ele deve fazer, né? E o que é? Dizer assim, segurado, você tem um determinado indústria, um determinado segmento, você tem determinadas características, entender quais são essas características, falar, você precisa de um laudo de avaliação, né? E precisa também de quê? De ter estimativas de perdas apropriadas, recomendações apropriadas de melhorias do seu risco, sistemas protecionais e tudo mais. Então, à medida em que esse cliente, esse segurado, né, ele está lá, ele está trabalhando com avaliação, está trabalhando com análise de risco, ele tem estudos de cenários, de eventos de sinistro, por exemplo, raio, inundação, incêndio, explosão, né, ele tem ali o valor certinho que ele vai poder pôr como declaração de valor em risco, dano elétrico. Então, ele começa a se municiar com várias informações confiáveis, por exemplo, a parte de DMP, PMP, que é dano máximo provável, perda máxima possível, né? E aí ele fala, poxa, agora eu consigo determinar qual é a minha franquia, eu consigo saber qual é o meu LMI, o limite máximo de indenização. Então, caso ele tenha um sinistro depois disso, ele vai ter feito uma lição de casa e vai tudo correr muito melhor, muito mais fluido, né, Ivanildo? Então é isso, é a questão toda de ter feito a lição de casa direitinho, né? Por isso que eu comentei há pouco aí, falando assim, vamos dormir, pôr a cabeça no travesseiro e dormir em paz, porque sabe que você fez seu trabalho bem feito, né? É isso, né? E como você vê agora, eu não vou deixar de passar essa pergunta, com relação ao lucro cessante, né? Como a avaliação ela pode ajudar a mitigar esse risco também, porque depois de um incêndio, de uma perda material, patrimonial, vem o seguro, vem o lucro cessante, né? De que forma a S4 pode auxiliar nesse direcionamento com a cobertura adequada? Então, isso é um cálculo que é feito, né? Isso é um cálculo muito mais que diz respeito à área financeira do que à área de engenharia, né? De saber engenharia patrimonial, eu mencionei isso no lucro cessante, que também é uma das coberturas que você tem que ter realmente, né? E que você, quando a gente está falando isso de uma empresa, a gente fala de business continuity, continuidade de negócio. Então, assim, você não pode, por um sinistro, deixar de existir, como eu falei agora há pouco na questão ali das pequenas empresas. Então, assim, você fazendo uma cobertura de lucro cessante, você consegue ser indenizado por um período que você precisar parar a sua indústria para repor os bens. A S4A pode ajudar nesse cálculo, mas ele não é um cálculo que segue a mesma metodologia do patrimonial, tá? Ou seja, de você saber quais são os ativos e dar valor para esses ativos. É um cálculo financeiro, tá? Que se faz
pelo tempo que você calcular que vai repor e vai colocar aquela indústria de novo para rodar. Bem, Antônio, eu queria que você falasse alguma coisa que não foi perguntada, que você gostaria de enfatizar na nossa entrevista, né? E, de antemão, agradecendo aí Uhum. por você ter aceito o nosso convite de participar do nosso programa. Olha, eu que agradeço, Ivanildo, a oportunidade, e uma coisa que eu estou comprometido, né, as pessoas que me conhecem, sabem que eu estou realmente preocupado em divulgar as melhores práticas e fazer com que todo mundo entenda, de fato, melhor sobre seguro patrimonial, né, e como a avaliação pode ajudar. Então, assim, nós, aqui na S4A, desenvolvemos uma cartilha. Essa cartilha, para quem nos procurar, a gente pode enviar essa cartilhazinha, que vai falar sobre seguro patrimonial, sobre as melhores práticas, sobre o que é a avaliação, como ela é feita, quais são as metodologias aplicadas, né? Isso nós não inventamos a roda, mas nós seguimos ali justamente o que são as normas técnicas de avaliação, né? Então, ele não é um trabalho que é arbitrário, ele não é um trabalho que ele é elementar, ele é um trabalho técnico, tanto é que a empresa que faz a avaliação, ela tem que ter um registro no CREA, por exemplo, né? Então, para poder fazer isso. Então, é um trabalho técnico de engenheiros, né? O CREA atribui ao engenheiro a função de dar valor, né? Então, essas coisinhas todas que eu falei durante a nossa entrevista, eu coloquei também um glossário, né, ali no que é, digamos assim, essa apostilinha, né, esse guiazinho, né, que eu falei, e todo mundo que me mandar um e-mail, eu vou ficar grato de mandar, e todas as vezes que vocês precisarem também, e quiserem voltar a falar, e estiverem em fóruns, eu vou ficar muito feliz de poder participar, né? E quanto mais gente souber disso, melhor, Ivanildo. E vocês têm feito um trabalho incrível, né? E você se dedica, eu sei, há muitos anos, né? Arduamente, trabalhos árduos de 12, 14 horas por dia, que eu sei que você trabalha muito, né? Em fazer esse trabalho, esse papel de levar conhecimento para o mercado. E eu quero ajudar vocês, eu quero ajudar o mercado, né? Eu quero dar a minha pedacinho de contribuição aí para vocês, Ivanildo. Ok, então, muito obrigado pelas suas palavras. Em que e-mail podem solicitar o glossário, cara? Isso, é o Antônio.lopes com Z, @ S4A, e depois a palavra avaliações.com.br. S4A, avaliações.com.br. Ok, muito obrigado, Antônio. Obrigado a vocês, um prazer. Nosso programa Sempre Seguro chega ao final com essa incrível entrevista.